Glória a Jesus. Glória a Deus. Quero trazer para os irmãos uma palavra da parte de Deus para o nosso coração nessa noite, para que nós possamos compreender. Nós iremos trazer uma palavra para a nossa reflexão nessa noite. E eu convido os irmãos que prestem bastante atenção. Nós lemos um texto na carta do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao 12, em que o apóstolo Paulo expõe a sua trajetória, apresenta as circunstâncias que ele vivenciou, também apresenta o seu currículo. No tempo em que nós vivemos hoje, eu sempre tenho falado que a Igreja de Cristo está vivendo a pior fase da sua história. Alguém pode perguntar, mas por que a igreja está vivendo a pior fase da sua história? Porque é uma coisa que tem que ser observado, e é o que eu quero destacar para nós nesta noite. Tem se faltado na vida de muitos uma palavra chamada autenticidade. E eu fui pesquisar rapidinho o que é algo autêntico. E diz o seguinte: autêntico significa verdadeiro, legítimo, genuíno. Um adjetivo que caracteriza tudo aquilo que não deixa dúvidas, em que há autenticidade, que não é falso, que é real, positivo. Autêntico é a comprovação daquilo que é legal, conforme a lei, que é legitimado no direito ou na justiça. Para que se caracterize que eu sou um verdadeiro cristão autêntico, eu preciso ter algo que me dê esta legalidade. O que é que prova? Quais são as características que me faz ser um cristão autêntico? Eu sempre falo que não é o que A ou B pense ou deixe de pensar, mas é o que a palavra de Deus diz que é que eu seja autêntico. A vida do servo de Deus precisa ser carimbado com o selo de autêntico. Você lembra, e eu já repeti várias vezes em algumas mensagens, que algo que chamou a atenção da mulher sulamita, que ela observa e diz: eu sei que aquele homem que passa ali é um servo de Deus. Ontem o pastor que pregou aqui pela manhã disse que uma pessoa, pastor à noite, disse que, ontem não, sábado, né? Foi sábado? Ou de manhã ou de noite, um dos dois. Ele disse que uma pessoa observava a vida dele, e aquilo ali chamou a sua atenção. Eu tenho uma experiência pessoal na minha vida. Há muitos anos atrás, depois que Deus havia levado meu pai, em um certo momento uma pessoa abordou minha mãe e falou assim: eu acho a coisa mais linda quando a senhora e seus 3 filhos se arrumam e saem para ir à igreja. A senhora e seus 3 filhos, nessa época nós éramos todos solteiros ainda. Minha mãe viúva e os 3 filhos homens, todos
caminhando para a casa de Deus. E às vezes a gente acha que o testemunho que nós damos, quando nós evangelizamos, é simplesmente muitas vezes quando nós falamos. Mas eu aprendi também uma coisa que diz que o gesto, aquilo que você faz, muitas vezes tem um peso maior do que muitas palavras. Muitas pessoas têm falado algo e não vivem o que prega. E isso tem prejudicado a imagem da igreja de Cristo lá fora. E aqui o apóstolo Paulo estava falando para os irmãos de Tessalônica. E ele vem dizendo, e quando nós lemos o texto que está pautado dentro da escola bíblica dominical, em que nós temos estudado durante todos esses trimestres, esses domingos, né, passados, sobre as investidas contra a igreja de Cristo, se faz necessário que o cristão seja genuíno e o verdadeiro cristão seja destacado no meio de uma geração perversa. Quando eu estava lendo, eu observei 3 pilares importantes na vida do servo de Deus. E quando eu falei de autenticidade, estou falando de convicção. Uma coisa que tem faltado na vida de muitas pessoas é a convicção de quem você é, convicção de qual é o seu chamado, convicção de quem é que foi que te chamou. Porque quando nós temos convicção, não existe nada na face desta terra que lhe faça retroceder, porque você tem certeza de quem te chamou, você tem certeza de quem te capacitou, você tem certeza do teu chamado, você tem certeza que teu nome está escrito no livro da vida, você tem certeza que Jesus ressuscitou dos mortos, você tem certeza que um dia Jesus voltará. Alguém pode dizer o que quiser, alguém te pode apresentar a tese que apresentar, mas eu tenho a convicção, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Preciso ter convicção espiritual. O que é uma convicção espiritual? Eu ter a entendimento que quem rege a minha vida, que quem guia os meus passos, que quem trabalha na igreja é o Espírito Santo de Deus. Não é a sabedoria humana, não é a capacitação humana, mas é o Espírito Santo de Deus que capacita o homem, que faz o homem um instrumento de Deus para a evangelização, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam libertas pelo poder que há na pessoa de Jesus Cristo. Eu estava dando aula essa semana, todo domingo nós damos aula aqui, discipulado. Quem foi meu aluno sabe. E eu conversando, falando, eu disse, olha, às vezes alguém acha que tem que ser capacitado. Eu disse, olhe para mim. Eu disse assim, quando eu aceitei a Jesus com 9 anos, mas na verdade eu fui criado no Evangelho. Mas um certo dia meu pai pregando, eu senti no coração, aconteceu com meu filho também. Um dia eu estava pregando, meu filho veio na frente, eu disse, Jesus fez com meu filho o que fez comigo. Eu senti que eu precisava de ter um encontro com Jesus. Fui criado na igreja, com 12 para 13 anos, comecei a estudar música, me tornei músico, mas eu gostava de escola dominical, eu lia muita Bíblia, guardava para mim, mas eu não tinha capacidade de falar. Até que um certo dia,
o Senhor disse que iria me dar uma responsabilidade. Eu tinha uma promessa de Deus. E eu lembro quando eu fui consagrado a presbítero em Santo Antônio, ainda estava em Santo Antônio de Jesus. E aí o pastor, que já pregou aqui lá do Rio de Janeiro, ele pôs a mão sobre mim. E ele disse assim, o Senhor, aí Deus usa ele e disse assim: eu estou te dando uma espada. Minha esposa fica, meu esposo pregando, ela não via isso, não vejo. Porque no máximo, quando alguém me dava oportunidade, eu falava assim: salve os irmãos com a paz do Senhor. Estou muito alegre com Jesus, vou cantar um hino. Cantava o hino da harpa, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e rumpo o meu canto lá. Eu queria era tocar, meu negócio é ser músico, mas Deus tinha outro chamado. Para mostrar para você que quem capacita o homem é Deus. É Deus que capacita. Para que você venha compreender que o que você faz não vem de você mesmo, mas é aquele que está em você, o Espírito Santo de Deus, que move, que te instrui, que te ensina, que te capacita, que te dá condições para você ser um instrumento na mão do Senhor. Porque eu de mim mesmo não tinha nada a oferecer, e eu sempre falo, eu não tenho nada a oferecer, mas o Espírito Santo de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria. Por orientação divina, o Evangelho de Cristo foi pregado na Europa. Paulo estava pregando naquela região ali, mas Deus mostra em revelação um sonho. Alguém chega para Paulo: Paulo, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Ali tinha almas sedentas de ouvir a palavra de Deus. Ali tinha almas sedentas, porque o Senhor tinha uma grande obra a realizar naquele lugar. E o Senhor impulsionou Paulo. O interessante é que em outro momento ele quis ir, mas o Espírito Santo diz: não vá, que desta vez eu não quero. Eu tenho obra em outro lugar que eu tenho algo. Eu preciso entender que não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus na minha vida. É Ele que tem que direcionar o crente. O crente, ele se torna um crente autêntico quando ele começa a entender que ele não mais vive, mas é Cristo que vive nele. Ele não faz mais a sua vontade, mas a partir de agora está submisso à vontade de Deus. Isso faz a diferença na minha vida e na sua. Bendito seja o nome do Senhor. O Evangelho não foi pregado como um mero discurso racional, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em uma plena convicção. Eu sempre falo, ninguém tem condições de pregar com autoridade, ninguém tem condições de pregar com ousadia, ninguém tem condições de trazer uma palavra e que não toque o coração de alguém, se ele não tiver no Espírito Santo, se o Espírito Santo não estiver tomando a sua vida. Porque muitas vezes as pessoas vêm e falam, mas muitas vezes é sabedoria humana, mas quando é o Espírito Santo que conduz, a palavra ela penetra no íntimo do coração do homem. O homem sente a presença de Deus, o homem começa a se derramar diante de Deus. O Espírito Santo de Deus alegra o coração e sai daqui alimentado, porque é o Espírito Santo que dá, é o Espírito Santo que alimenta, é o Espírito Santo que fortifica para que você possa continuar a sua jornada. Aleluia! Eu tenho que crer que é o Espírito Santo que trabalha. Segundo, eu tenho que confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Se você for ver a história de Paulo, Paulo sofreu muito. Paulo sofreu demais.
E se você for olhar pela situação humana, não teria condições, talvez teria desistido, disse: eu não tenho condições físicas. Paulo prega o Evangelho de Cristo. Em um momento o Espírito Santo de Deus direciona e revela a Paulo que uma mulher que estava seguindo. E o interessante é que ela vem falando, ela vem dizendo assim: olha, eu vi, porque esses homens que estão aí, eles são enviados de Deus. Ouvi a pregação e foi falando. Mas interessante que se alguém olhasse para um lado, disse: ela estava falando a verdade. Só que o Espírito Santo de Deus, ele não se deixa enganar. Talvez aquela mulher está falando aquilo para enaltecer o coração, para talvez a soberba subir no coração de Paulo, para simplesmente elogiar e Paulo se achar que é alguma coisa. Mas o Espírito Santo de Deus que não deixa aqueles que são enganados, o Espírito Santo de Deus que dá discernimento, ele vira e disse: espírito maligno, sai desta mulher. E naquele momento a mulher foi liberta, a situação mudou. Aqueles homens ficaram com raiva, pegaram Paulo e o seu companheiro, espancaram, eles foram açoitados, passaram por situações e foram presos. Se fosse uma pessoa que não tivesse uma convicção que tinha chamado, se ele não soubesse quem foi que apareceu para ele no caminho de Damasco, que fez ele cair do cavalo, talvez ele tinha desistido e disse: eu vou embora, para que eu vou fazer isso se eu vou sofrer? Mas a Bíblia fala que quando eles estavam na prisão, eles simplesmente começaram a adorar o Senhor, eles começaram a exaltar o nome do Senhor, eles começaram a orar. E quando tem um crente que tem convicção, e tem um crente que confia no Senhor, e ele começa a buscar o Deus Todo-Poderoso, Deus se manifesta de uma forma sobrenatural. E o Senhor se manifestou no meio daqueles homens. O Senhor manifestou-se na prisão, na forma de um terremoto. As cadeias se romperam, houve salvação, houve libertação, e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Terceira coisa, dentro dessa primeira parte: fidelidade à pregação. Uma coisa que a gente precisa entender, e aqui Paulo estava dizendo: olha, o evangelho que eu preguei para vocês não é história, não é invenção. Eu estou falando para você o que foi que eu passei. Eu estou falando para vocês o que foi que o Espírito Santo fez na minha vida. Estava dizendo: olha, a minha pregação não é uma pregação com muita conversa fiada. A minha pregação não é uma pregação com histórias e muitas vezes para emocionar. Eu sempre tenho dito que a palavra de Deus não precisa de atalho, a palavra de Deus não precisa de jeitinho, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, somente ela tem poder de penetrar dentro do homem. Paulo tinha convicção e confiava em Deus, e ele sabia que o evangelho que ele pregava tinha poder de transformar vidas, como um dia transformou a vida dele. Aleluia. Temos que ser fiel. Aqui está dizendo que ele mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais, ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em uma mentira. O Senhor Jesus alertou que nesses últimos dias apareceria muitos falsos mestres. Mas por que apareceria? Porque muitas vezes eu digo: mas como é que tem tanto sucesso? Porque consegue arrebatar tantas multidões? É porque, como eu disse lá no início, nós temos vivido um período muito difícil da história da igreja. Eu tenho dito que a igreja está passando a pior fase da sua história. Alguém pode até pensar: ah, pastor, mas a maior parte da história, a fase mais difícil da história, foi quando a igreja foi perseguida lá pelo Império Romano, quando Nero, Domiciano e tantos outros imperadores, com mão ferro do Estado, tentou destruir, tentou esmagar a igreja de Cristo. Mas eu digo uma coisa para você: é nos períodos mais difíceis da história é que a igreja mais se fortalece. Porque quando Paulo estava passando por uma situação, Paulo disse: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Aí o Senhor disse: Paulo, a minha graça
graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você acha que está mais debilitado, é quando você acha que está mais fragilizado, é quanto mais estão te batendo, é quanto mais estão perseguindo. Aqueles que são autênticos vão buscar do Senhor a sua confiança. Aqueles que são autênticos vão buscar de Deus o refrigério. Aqueles que são autênticos vão buscar do Senhor a graça. E o Senhor vem com a sua mão poderosa e sustenta, e levanta, e capacita, e usa na sua obra. Tem uma frase muito famosa, que é dada como autor um sheik árabe, e é uma lição para nós. A frase diz mais ou menos assim: tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes criam tempos mais fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E no período que tem homens fracos, logo depois começa a surgir tempos difíceis. Por causa da fragilidade espiritual de muitos, a igreja de Cristo tem sido bombardeada, a igreja de Cristo tem cedido, a igreja de Cristo tem perdido a sua autenticidade. Como eu disse no início, autenticidade é algo que pela lei, existe uma lei que rege, que mostra detalhes e características, que diz isso aqui é verdadeiro, que mostra que não é verdadeiro, de acordo com aquilo que está na nomenclatura, diz se é verdadeiro ou se é falso. Se o crente não está seguindo a nomenclatura que está dentro da palavra de Deus, ele não está sendo verdadeiro, está sendo igual o pastor falou, um crente meia boca. Ele deu até um exemplo do crente Feraguai. Parece que é de verdade, aparentemente tem selo de verdade, mas não é verdadeiro. Mas nestes últimos dias, o Senhor tem procurado aqueles que são autênticos, porque esses autênticos são que vão fazer toda a diferença. São esses autênticos que Jesus manda dizer: vós precisa ser sol e luz, vós precisa ser sal, porque se o sal for insípido, não é sal. Tem até nome de sal, tem aparência de sal, mas não tem gosto de sal. E o Senhor estava dizendo neste dia: eu preciso que o meu povo seja autêntico, que meu povo seja verdadeiro, que meu povo honre a minha palavra, que o meu povo obedeça os meus mandamentos, para que ele tenha o selo de autenticidade, para que alguém passe e diz: eu sei que ali vai uma verdadeira serva de Deus, eu estou vendo que ali vai um grande homem de Deus, e o nome do nosso Pai Celestial ser glorificado na nossa vida. Outra coisa, segunda parte, eu tenho que ter uma convicção moral. Eu sempre tenho dito que é muito fácil ser crente dentro de igreja. Aqui dentro todo mundo é crente. Jesus quer ver que se eu continuo crente é lá fora. Quando ninguém está me vendo, quando eu estou no meio da roda dos escarnecedores, se é que eu me sento, se é que eu atento à voz, ou se eu me paro no caminho dos pecadores. É lá que o Senhor quer saber se realmente eu digo quem eu sou, se realmente eu mostro quem eu sou, se eu não fico escondido atrás de uma capa. A convicção moral tem alguns pontos que diz sobre retidão nas ações. A conversão opera na transformação moral de vida do crente salvo. Eu sempre falei, e não entra na minha cabeça uma pessoa que diz que aceitou a Jesus, uma pessoa que diz que crê em Jesus e não muda de vida. Ele não está convertido, ele está convencido. Aí a igreja, eu preciso entender que quando há uma conversão, eu mudo totalmente de direção.
As coisas do mundo já não me são satisfatórias, já não me servem mais. Agora eu busco aquilo que me faz ser um crente verdadeiro. Eu busco aquilo que me faz entrar no céu. Eu busco aquele que alegra a minha alma. Eu busco aquele que alimenta a minha alma. Eu busco aquele que vem lá de cima. Louvado seja Deus. A conversão opera na transformação moral na vida do crente salvo. Desse modo a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira, a falar a verdade, deixar o furto, a passar sendo honesto, não viver trazendo palavras torpes. Eu tenho muito cuidado. Ah, pastor, mas eu sou desse jeito. Eu vim do Rio de Janeiro e não tenho aquela gíria de carioca, não tenho. Porque eu sempre entendi que é a partir do momento que eu, como eu já disse em uma outra mensagem, eu sou representante de um reino eterno, a minha linguagem tem que ser salutar, a minha linguagem tem que ser de acordo com os princípios que eu vivo. A minha linguagem tem que ser de acordo com aquilo que eu sou ensinado. E eu preciso mostrar. A Bíblia fala que de uma fonte não pode sair dois tipos de água. Não pode ser uma fonte doce e sair água amarga, ou uma fonte amarga sair água doce. Eu preciso ser autêntico na minha forma de viver. Eu preciso ser autêntico na minha forma de falar, para que o mundo observe e interprete e compreenda e destaque dizendo: você é crente, não é? Você serve a Jesus, não é? Eu estou vendo pelo seu jeito de falar. Uma coisa que chama a atenção, que quando Pedro estava escondido, Jesus sofrendo, e Pedro sentado vendo de longe, alguém chega para Pedro e disse assim: tu és um dele. Ele disse: eu não, porque tu falas como ele. É impossível que uma pessoa que tenha comunhão com Jesus não mude. É impossível de alguém que tenha um comprometimento com Jesus, a sua vida não seja transformada. Todos aqueles que se aproximaram de Jesus teve a vida transformada, porque Jesus sempre influenciou de uma forma sobrenatural. Chegaram para Pedro e disse: tu fala como ele, tu és um dele, tu se veste como ele. Pedro tentando negar, mas não adianta. Por mais que Pedro negasse, a sua aparência, o seu jeito, lhe mostrava, lhe denunciava: não adianta, você tem o brilho do Espírito Santo. Eu já vi pessoas que em algum momento da sua vida até fraquejaram na fé, por algum momento se entristeceram na caminhada e quiseram ir até para o mundo, às vezes andando na rua, ele disse: você crê? Você não, eu já fui da igreja. Alguém olha para ele e disse: não, você ainda tem um brilho no seu rosto, alguma de coisa, e você ainda mostra que você já foi, ou que você ainda vai voltar. A pessoa baixar a cabeça e reconhecer: realmente, eu era crente, estava até um pouco afastado. É porque quando nós convivemos com Jesus, quando nós andamos na presença do Senhor, a marca dele fica em nós, e por onde nós andarmos, não tem como se esconder. Por isso que Jesus disse na sua palavra: não pode colocar um candeeiro debaixo da mesa, o candeeiro tem que estar no alto, para que todos vejam e a luz de Cristo brilhe através de vós. Então seja autêntico, aonde chegar não tenha vergonha. Eu sou salvo, eu sou lavado e eu sou remido no sangue de Jesus. Eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu sou cristão, eu sirvo a um Deus poderoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Paulo enfatiza: ainda que assevera que suas motivações eram desprovidas de ambição financeira. Somente falso cristão é que busca poder e influência
por meio de bajulações mentirosas. Logo, a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado. Outro ponto, e esse aqui é muito sério: uma reputação ilibada. Por mais que a gente seja servo de Deus, a gente viva neste mundo, a gente tem que valorizar quem nós somos. Eu lembro que há muitos anos atrás, e eu vou apertar só um pouquinho, quando se dizia era crente, era uma assinatura de validade. Isso não é uma pessoa honesta, é uma pessoa que é boa paga, é uma pessoa que honra os seus compromissos. Mas infelizmente, por causa de muitos que não têm honrado o nome de Cristo, muitas vezes tem pessoas que chegam e dizem: eu fazer negócio com crente, Deus me livre. Aquele ali é um enrolado, aquele ali compra e não paga. Qual é o exemplo que nós estamos dando para o mundo? Tem pessoas que não é cristã, é mais honesto que muitos crentes. Pastor, como é que o senhor está falando coisa? Porque eu não estou aqui para alisar ninguém, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela corta para lá e corta para cá também. Não tem esse negócio de alisar, não. A genuína palavra de Deus, ela transforma. A genuína palavra de Deus nos confronta, para que a gente venha a ajustar a nossa conduta. Reputação ilibada. Uma das exigências para que alguém fosse separado para o santo ministério era que fosse irrepreensível, que fosse uma pessoa que manejasse bem a palavra da verdade. Infelizmente, muitos vão por amizades, muitos vão por influências, mas nós precisamos ser chamados pela nossa conduta. O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Nesse contexto, Paulo invoca a Deus e a igreja de Tessalônica como testemunha. Rapaz, será que alguém teria coragem de alguém chegar e dizer: quem é testemunha que eu sou honesto? Quem é testemunha que eu ando certo? Quem é testemunha que eu não devo nada na praça? Paulo tinha tanta convicção daquilo que ele fazia, que ele chamou Deus para ser sua testemunha. E os irmãos que estavam naquele lugar: vós sois minhas testemunhas do que eu não minto, estou falando a verdade. Terceira parte, para encerrar: uma convicção social. Eu tenho que ser convicto daquilo que Deus nos chamou, que Deus me chamou. Eu preciso ter convicção qual é o chamado da igreja. E aqui eu encerro. Diz o seguinte: o papel da igreja é de proclamar o evangelho, aliviar sofrimento e promovendo o bem-estar social entre os irmãos. Não é somente do cuidado espiritual, não, é com cuidar disso aqui, cuidar disso aqui, cuidar disso aqui.
Foi para isso que Jesus chamou. Alguém aí pode até achar que não, mas quem faz os maiores trabalhos sociais neste Brasil é a igreja. Eu estava um certo dia conversando com um policial, ele disse, ele deu testemunho, dentro do sistema prisional, disse, olha, infelizmente o sistema prisional do Brasil não consegue reabilitar ninguém, às vezes entra de um jeito, sai pior. Aí ele abriu uma ressalva, exceto quando a pessoa procura a religião, foi assim que ele falou, quando a pessoa procura Jesus, e lá dentro tem pessoas que estão pregando o evangelho, aí eu digo, que a pessoa realmente é transformada. Pessoas chegam aqui de uma situação difícil, pessoas chegam aqui depressivas, pessoas chegam aqui numa situação miserável, muitas vezes no alcoolismo, muitas vezes numa situação, sua família é totalmente destruída, e o evangelho de Cristo começa a trabalhar no coração e na mente, o Espírito Santo começa a trabalhar e ensinar, e Deus começa a trabalhar no coração dos irmãos, para abraçar aquela pessoa, para se aproximar daquela pessoa, para trazer uma palavra de ânimo, para dizer para o teu irmão, esforça-te, tem de bom ânimo, não desista, Deus está no controle, Deus vai te dar vitória, eu vou orar por você, vamos orar junto, passa lá, visita, convida, e assim vamos demonstrando um ao outro, até chegar aquele grande dia, em que nós encontraremos com o Senhor. Um ao outro ajudou, e o seu irmão disse, esforça-te. Glória a Jesus. E uma última coisa, todo servo de Deus genuíno, ele é altruísta. O que é uma pessoa altruísta? Ele pensa mais no próximo que nele mesmo, muitas vezes. Às vezes o teu lado humano está cansado, às vezes o seu lado humano está esgotado, você teve até uma semana até um pouco apertada, mas quando você tem o amor de Cristo dentro do seu coração, e alguém chega para você e pede, ó irmão, me ajude, irmão, preciso de uma ajuda, você às vezes abre mão, você até esquece de você, você vai lá, dá um socorro, ajuda, e muitas vezes visita, uma situação que possa surgir, você muitas vezes nós fazemos isso, nós até esquecemos de nós mesmos, mas isso aí é um sinal que Cristo está na tua vida. Muitas vezes a gente pensa, oh meu Deus, me esforço tanto e não sou reconhecido. Entenda, o maior reconhecimento você terá no dia do arrebatamento da igreja, quando nos encontrarmos com o Senhor nos ares, e ali você for galardoado por tudo aquilo que você fez, por amor do Evangelho de Cristo Jesus. De quantas pessoas você ajudou? Tem pessoas que talvez você já ajudou e nem sabe que hoje é salvo em Cristo Jesus. Talvez uma pessoa que do nada você, fulano, eu senti vontade de te dar um abraço, posso te dar um abraço? Às vezes você acha que aquilo é de você, mas é o Espírito Santo de Deus te impulsionando e dizendo, vai lá dar um abraço nele, vai lá dar um abraço nela, ela está precisando. E Deus conhece o íntimo do coração de alguém, e às vezes quando alguém recebe um simples abraço, aquela pessoa sente algo maravilhoso. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus na tua vida começa a contagiar aquele coração, aquela pessoa olha para o seu rosto e vê Cristo em você, e às vezes chega para você e diz assim, fulano, eu me senti tão bem de estar conversando com você, foi tão agradável, eu estava precisando ouvir esta palavra hoje, eu estava muito precisando de um abraço, eu falei com Deus, Senhor, quem dera que alguém me desse um abraço hoje, e o Senhor Jesus Cristo diz que eu vou te abraçar, mas eu vou te abraçar usando alguém, e você é o instrumento de Deus. Precisamos ser autênticos. Precisamos ser autênticos, para que o mundo veja Cristo em nós. Que Deus nos abençoe, e que o Espírito Santo de Deus fale mais ao meu
e ao teu coração. E quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Senhor, preciso melhorar mais nisso. O Senhor me deu um puxão de orelha, eu sei que o Senhor me ama, e eu vou melhorar nisso aqui também. E a sua vida ser uma bênção. O Senhor disse para Abraão que ser tu, não disse ser tu uma abençoada, abençoada é uma coisa só para mim. Agora diz assim, ser tu uma bênção, quer dizer, personifica uma bênção. Aonde eu chegar eu sou uma bênção. Aonde eu pisar meu pé eu sou uma bênção. Em quem eu apertar a mão eu estou abençoando. Você ser um canal de bênção para a vida de outros. Isso quer dizer ser uma bênção. Amém? Que Deus nos abençoe. E que o Espírito Santo de Deus